Bom, vamos ouvir a voz do Pai, vamos ouvir a voz do irmão Jorge Mota também, costuma trabalhar final de semana a região dos lagos, mas vamos orar ao Senhor, vamos ouvir a palavra da colheita pela metade à abundância. Prioridades 2026, alinhando o coração à vontade de Deus. Salmo 75. Desde já eu declaro esta palavra extensiva à tua família, à tua casa. 2026 seja uma bênção na tua casa. Irmã Luciana Tinoco, debaixo da bênção de Deus. Todas as ovelhinhas de Jesus, debaixo de graça e misericórdia. Você é um atalaia na tua família. Você é uma bênção na tua casa. Seus filhos, irmã Andréia, a família, o Arthur, todos, o Nicolas, meus irmãos, enfim, Selene, a esposa, Neuza, Celine, enfim, toda a família. Este é dia de orar pelas famílias, amado. Amém? Levante uma das tuas mãos do teu lugar. Deus, enviamos uma palavra a cada família neste lugar representada. Que os teus anjos agora cubram esses familiares, Pai. Sejam abençoados em nome de Jesus. Nós repreendemos toda seta, repreendemos toda arma forjada. Deus, sabemos que uma das primeiras áreas que o maligno ataca é a família, mas nós declaramos que a família não é algo ultrapassado, família não é algo para ficar para trás, família é bênção em nossa vida, Pai, é bênção, e declaramos família sobre a rocha, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, diga aí, a minha família é uma bênção, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do Salmo, capítulo 75, versículos de 1 a 10. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Esta palavra força tem tradução que é chifre, porque a cultura antiga tinha aquele chifre de touro, um touro com chifre dá a sensação de força. Não levanta o teu chifre, a tua força, não faça isso. Aí ele diz, versículo 5: não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do oriente, e não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Diga glória a Deus por isso, amado. Ele abateu ontem alguém que tinha que ser abatido, graças a Deus por isso, para libertar a América Latina das garras do narcotráfico. Louvado seja Deus. A uns abate, a outros exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei, louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Receba na tua vida. Eu recebo, Senhor, eu recebo esta palavra. A força dos justos será exaltada, amado. Pastor, mas o justo sofre a beça, mas Deus vai exaltar a tua força, meu amado. Fique em paz, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, esta é a palavra,
é a tua palavra, sagrada, poderosa, transformadora, cheio de vida, poder libertador. Para nós, o coração, Pai, ferve de alegria, é o calor do Espírito Santo em nosso interior, por uma palavra que pode redimensionar as nossas visões de vida, a nossa visão de mundo, por uma palavra que pode ressignificar coisas que aparentemente foram destruídas ou perdidas. A tua palavra tem poder para nos redirecionar o caminho de Deus. Muitos de nós outrora andamos por ele, mas devido à nossa falibilidade, à nossa carne, às muitas vozes, tantas são as vezes que nos desviamos, mas Deus, tu perseveras em ser misericordioso e nos colocar de volta neste caminho dos justos, para que a nossa força seja em Cristo Jesus exaltada. Pai, fala aos nossos espíritos, Pai, que esta palavra não fique parada no tímpano, não fique apenas na nossa cabeça, mas ela possa ruminar, germinar, criar raízes em nosso coração, para produzir muitos frutos em 2026 e por toda a vida. Que não seja um homem, não seja uma pessoa simplesmente a falar, mas seja a comunicação da tua palavra a ser transmitida pelos meus lábios nesta hora, e não sejam somente ouvidos, tímpanos ouvindo, mas sejam corações espirituais de ovelhas recebendo a palavra, e nesta conexão bíblica e espiritual hajam grandes frutos para a glória de Deus. Não vamos colher apenas a metade, como aconteceu com o Ageu. Vamos ver Deus restaurar vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amados irmãos, louvado e engrandecido seja Deus. Família querida, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, Deus tem um plano perfeito com a tua vida. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Deus tem um plano perfeito com a tua vida. Diga, eu recebo na minha vida. Deus tem um plano com a minha vida. Diga aí, diga, amado, diga, Deus tem um plano com a minha vida, eu creio nisto. Profetiza para o teu irmão, pastora Deise, Deus tem um plano para a tua vida. Recebe na tua vida, pastora. Deus tem um plano com a tua vida, amado. Creia nisso, receba esta palavra. Receba isto, amado, e rejeite todo o pensamento contrário. Deus tem um plano perfeito com a tua vida, em nome de Jesus. Santos de Deus, a euforia de um ano novo ressoa em nossos corações. Está fervescente em nossa alma. Deixamos 2025 e 12 meses pela frente se apresentam, e em nossos corações, em Cristo Jesus, há esperança de um recomeço, há esperança de novas oportunidades, há esperança de novas metas a serem alcançadas. Eu quero lhe dizer, amado, Deus pode te dar tudo isso em nome de Jesus. Ele não esmaga a cana que fumega, Ele não destrói um vaso quebrado. Na verdade, Ele refaz, Ele reconstrói. Então, 2026, olhe para esse ano com esperança, olhe para esse ano com alegria, olhe para esse ano com fé, olhe para esse ano com autoridade em Cristo Jesus e declare: este ano será um melhor ano da minha vida. Esse ano será abençoado em Cristo Jesus. Então, muitos de nós, certamente, já traçamos planos. Temos metas e objetivos, sejam eles profissionais, pessoais, familiares, financeiros. E isso está correto, corretíssimo, ovelhinha amada.
Você entra nas redes sociais, você vê pessoas traçando planos, pessoas pululando metas. Esse ano eu vou chegar ao meu peso ideal. Amém, eu recebo, eu ligo na terra com você. Esse ano eu vou conseguir desenvolver aquele projeto. Eu já estou orando, esse ano eu vou entrar numa nova graduação em nome de Jesus. Vou começar o curso de história. Eu vou fazer, eu creio nisso em nome de Jesus. Pastor, mas tudo é difícil, mas Deus vai providenciar, eu acredito nisso. Então nós temos nossos objetivos, temos nossas metas. Talvez esse ano o pastor desencalhe. Amém, Senhor, louvado seja. Oh, Senhor, ouça as orações dos teus filhos, meu Pai. Os irmãos encalhados digam amém. Quem está encalhado aí? Ninguém. Só o pastor, irmão Ângelo, mas quem? Nada, mais ninguém. Estamos desencalhados em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos fazer sim projetos e metas e colocá-los diante de Deus. Agora, em meio a essa efervescência de planos humanos, o coração de um cristão precisa se perguntar: como alinhar os meus desejos, os meus esforços com a vontade de Deus, para que este ano seja verdadeiramente frutífero e abençoado? Como? Como saber a vontade de Deus? Às vezes nos parece assim, pastor, seria tão mais fácil se a gente já soubesse assim rapidinho a vontade de Deus. É da vontade de Deus? Não é da vontade de Deus? Bom, também. Mas isso é algo que nós precisamos garimpar, escavar, esquadrinhar. E nesse processo é que Deus transforma a nossa vida. É nesse processo que o nosso coração é alinhado com o coração de Deus. Ao entendermos essa vontade de Deus se tornando também a nossa vontade. Ou seja, não é algo frio, essa vontade vou seguir. Deus torna essa a vontade do nosso coração. Por isso o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então você está pronto para alinhar a tua vontade com a vontade de Deus? Então esteja pronto para ter a tua vida transformada em Cristo Jesus. Ele pode transformar teus pensamentos. Pastor, eu tenho conceitos arraigados na minha vida desde a infância. Está disposto a abrir mão disso? Está disposto a abrir mão talvez de coisas que não sejam de Deus, para que você avance e Deus transforme a tua vida? Porque muitas das vezes, você sabe que Cristo não é contra a cultura, mas existem elementos da nossa cultura que são contra Deus. E Deus precisa trabalhar nessas áreas da nossa vida para que nós estejamos alinhados a Deus. Veja o que Salomão, veja o que Provérbios, capítulo 16, versículo 1 a 3, diz a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Diga aí, vem do Senhor. Eu recebo esses projetos que Deus tem para a minha vida. Versículos 2 e 3. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Você crê nesta palavra, ovelhinha amada? Então está aqui um segredo. Os nossos olhos, pastor, tudo é bom, tudo é puro. Às vezes nós não temos o discernimento, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Às vezes em primeiros olhos, não, pastor, está tudo bem, é legal, você sabe, mas o Senhor está pesando o Espírito, está pesando nossas obras. Se você confia em Deus plenamente, eu creio, amado, Deus vai estabelecer desígnios para os nossos passos. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e ela é luz para os nossos caminhos. Então, a segunda pergunta é, se a primeira é como alinhar o meu coração, a minha vontade com a vontade de Deus, a segunda pergunta é, será que
ao buscar, falando agora na linguagem de Ageu, que nós vamos ver daqui a pouco, será que ao buscar as nossas próprias casas bem acabadas e forradas com tudo que há de melhor, será que não estamos, sem perceber, negligenciando a casa do Senhor, as coisas de Deus, os propósitos de Deus, e consequentemente limitando a plenitude das bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós? Porque há uma linha tênue, que Salomão diz que tudo aos nossos olhos é puro. Então, uma linha tênue entre você estar buscando crescimento e ter bênçãos na tua casa, legal, mas você fazer isso esquecendo a casa do Pai. Você fazer isso esquecendo os propósitos de Deus. E nós, às vezes, não percebemos. E vamos seguindo os nossos rumos da nossa vida, e quando olhamos, a oração ficou para trás, a meditação da palavra ficou ontem, já não leio mais a Bíblia, já não vou mais à casa do Senhor. Então o salmista, ele alerta a igreja no Salmo 127, versículos 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, o que é que diz a palavra, igreja? Em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você veja lá, bota guardas de ferro, bota quarto de ferro, soldado. Quando chega lá, o problema, o cara é pego com as cuecas na mão, não teve tempo de entrar no bunker. É assim, amado. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele diz, olha o versículo 2, que tremenda esta palavra: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Olha o final: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você pode dizer um glória a Deus no seu lugar? Você pode louvar o Senhor com uma belíssima salva de palmas, porque esta palavra é verdadeira. Então, ovelhinha amada, será que ao buscar a casa forrada de bens, nós não estamos deixando o Senhor para trás? Então eu quero lhe dizer, amado, se o Senhor edificar a tua casa, em vão vão trabalhar os que tentam destruir. Se o Senhor guardar a tua casa, em vão trabalharão os salteadores, porque Deus vai guardar a tua família. Se o Senhor é o Senhor da tua casa, em vão irão trabalhar os salteadores de sonhos, porque todos eles irão se cumprir na tua história. O Senhor era o Senhor de José do Egito, e os salteadores de sonhos tentaram acabar com a vida daquele jovem. Você se lembra disso? Lá vem o tal sonhador, ele sonha muito, é Deus, ele sonha muito. Vamos jogar na cisterna, vamos vender como escravo, vamos dizer para o papai que ele morreu, vamos acabar com a vida dele. Deus estava no controle da vida de José. Pastor, ele ficou esquecido naquela masmorra, ficou preso lá 14 anos, mas ele chegou a segundo homem do Egito. Ninguém levantava a mão ou pé se ele não dissesse: pode levantar, meu filho, eu estou no controle dessa cidade. Meu amado, se Deus está no controle da minha vida, em vão irão trabalhar os salteadores da fé. Em vão irão trabalhar aqueles que tentam puxar o nosso tapete. Eu sei em quem eu tenho crido. Deus está no controle da tua vida, amado. Então confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Faça planos, mas saiba que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Teus planos estão envolvendo Deus. Teus planos priorizam a vontade de Deus. Você quer Deus na tua casa? Você quer Deus no teu casamento? Você quer Deus na tua família? Então, meu amado, eu declaro que 2026 é um grande ano para a glória do Senhor. Você será surpreendido, porque ao invés de assaltado, Deus vai te recompensar, meu amado. Ao invés de colheita pela metade, você vai ter o dobro na tua vida.
Como é que 5 pedrinhas lisas de ribeiro destroem um Golias gigante? Porque Deus estava naquela funda de Davi. Como é que um senhor de 100 anos de idade e uma mulher de 90 anos têm um filho para ser pai de muitas nações? Porque Deus estava naquele casamento. Como é que um Sadraque, Mesaque e Abednego entra na fornalha e sai sem o cabelo chamuscar? Porque Deus estava naquela fornalha com eles. Como é que um leão jejua? Não tem um louvor? Faz o leão jejuar. Como é que um leão jejua? Porque queria aquela carninha de Daniel, mas ficou em jejum. Por quê? Porque Deus estava dentro daquela cova junto com Daniel. Olha, meu amado, é melhor estar na cova de leão com Daniel e Deus e a presença de Deus do que estar sentado no palácio sem a presença dele. Então, se Deus está presente na tua vida, eu já declaro, Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com a tua vida, meu amado. Então alegra teu coração, diga eu recebo. Então com esta palavra introdutória eu quero dizer, feliz ano novo. Feliz 2026, amado. Bem-aventurado seja esses 361 dias pela frente, em nome de Jesus. Diga eu recebo esta palavra. Diga assim comigo em oração, diga, eu recebo que 2026 já é um ano feliz, bem-aventurado, porque Deus está presente na minha vida. Se vai ter cova de leão, vai ter leão jejuando. Se vai ter fornalha de fogo, o fogo vai perder o seu poder, porque vai ter a presença de Deus. Então a presença de Deus é determinante aqui. Nós não podemos estabelecer planos, sonhos, objetivos, metas, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o que é que nós precisamos fazer diferente? São perguntas retóricas, você e Deus é que sabe. O que é que nós precisamos fazer diferente? O que é que nós precisamos de buscar? Que tipo de ano queremos ter em 2026? Queremos de fato ter um ano de sucesso? Amém. Diga amém, eu quero. Queremos de fato ter um ano de saúde, prosperidade, um ano de paz? Agora, pastor, a pergunta, como garantir que esses desejos sejam realidade? Não apenas pela minha força, mas contando com a mão poderosa de Deus ao favor da minha vida. Pastor, como é que eu posso ter essa garantia? Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é, Deus é por nós? Amém. Se os teus planos estiverem alinhados aos planos de Deus. Porque no fim de tudo, Deus vai ser sempre por nós. Mas Deus pode não ser pelo plano que você está desenvolvendo. Deus vai ser por você. E por Ele ser por você, aquele plano vai dar errado. Porque você não estabeleceu esse plano com a vontade de Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Inclusive nós mesmos. Às vezes, ou na maioria das vezes, nós somos o nosso maior inimigo. Às vezes as igrejas em geral dão muita força para o diabo. A cortina mexeu, e foi o diabo que passou ali. A sombra que passou, olha o demônio ali. Às vezes o diabo tem muito mais força do que na verdade ele tem. Amado, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Agora, nós às vezes somos o nosso maior inimigo, quando fugimos dos planos de Deus. Então nosso irmão Jó nos ajuda, com Jó 36:11, diz a palavra, se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Eu profetizo Jó 36:11 para a tua vida em 2026. Então, ovelhinha, navegando por essas águas de transição, porque nós temos deixado 2025 para trás
e temos uma grande oportunidade pela frente, e queremos a garantia da boa mão de Deus sobre a nossa vida em cada projeto realizado. E olha, amado, isso é importante para todos nós. Às vezes homens de Deus erram, às vezes pastores erram, tomam decisões erradas, tomam um caminho errado. Por quê? Porque aparentemente era isso que tinha que ser, ou aquilo que tinha que ser, e às vezes fazemos coisas sem orar. Eu já falei, acho que foi semana passada, os discípulos foram expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus, por que a gente não conseguiu? Porque essa casta não sai sem jejum e oração. Foram expulsar o demônio sem orar e jejuar, acharam que o poder estava com eles. O poder não estava com eles, o poder vem de Deus. Olha, o poder que está na tua vida vem de Deus. Então, nessas águas de transição, a passagem de Salmo 75 e Ageu 2, interligadas teologicamente, nos mostram a soberania de Deus, a promessa de Deus de suas bênçãos, e nos mostram sobre como a promessa de Deus e a soberania de Deus está interligado com as nossas prioridades. Porque parece um paradoxo. Pastor, peraí, Deus é soberano, Deus sabe de tudo. Deus sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Ele é que é Senhor de tudo, é verdade. Mas se você seguir essa lógica humana e limitada, eu te pergunto, você ora para quê então? Qual é o motivo de você orar? Se Deus é soberano, então você não precisa nem orar. Nós somos dependentes dele, e ele determinou que a oração seja um veículo pelo qual ele vai transformar a nossa vida. Deus é soberano e as promessas de Deus são verdadeiras, mas isso está ligado às tuas prioridades de vida. Então, baseado nisso, você vai ter um ano maravilhoso em nome de Jesus. Então, 2026 será verdadeiramente um ano abundante e marcado pelas bênçãos de Deus, à medida que nos humilharmos diante de Deus, priorizando o seu reino, os seus propósitos, acima das nossas ambições pessoais, e ouça, ambições unilaterais. Se você está num casamento, você não pode pensar unilateralmente. Se você está casado com Deus, você não pode pensar unilateralmente. A vontade de Deus tem que ser real na tua vida. Então, acima dos pensamentos unilaterais, se você confia na soberania, na justiça, no poder de Deus, Ele vai te exaltar no tempo certo, da maneira certa, a despeito do caos, da injustiça e da opressão que há no mundo. Porque este é um quadro que nós precisamos observar. Pastor, nós estamos no Brasil, o contexto é difícil, as lutas são grandes, os mercados às vezes estão vazios, as coisas estão caras, a violência está muito grande, vivemos num mundo complicado e atroz. Pois é no meio deste mundo que a tua luz vai brilhar para a glória de Deus. É no meio desta sociedade difícil que a igreja vai se levantar no mundo e vai dizer adeus sobre o Brasil. Eu creio que o nosso país é um país abençoado. Eu creio que Deus tem um grande plano para a nação brasileira, em nome de Jesus. Eu declaro que o desemprego vai cair, em nome de Jesus. Nós vamos ter muita gente trabalhando. Receba, creia, declara isto comigo. Eu declaro um sistema de saúde no nosso país abençoado, em nome de Jesus. Que as filas de operação no hospital reduzam, em nome de Jesus. Que nós tenhamos medicamentos, tenhamos saúde, tenhamos alimentação, tenhamos cultura, tenhamos um povo feliz nesta nação, amado. Como é que diz lá o Salmo? Feliz é a nação. Deus é o Senhor da tua vida e da minha, amado. Oh, Deus é o Senhor desta nação, você que está ouvindo esta mensagem pela internet. Salmo 75, versículo 3. Diz a palavra do Senhor, 75:3, diz assim: vacilem a terra e todos os seus moradores. Olha a promessa de Deus. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Então, amado,
o salmista está dizendo aqui que o mundo está cheio de injustiças, o mundo está cheio de vacilos, o mundo está cheio de coisas erradas. Muitas vezes o justo sofre, não é verdade? Quantas injustiças nós vemos sendo praticadas no mundo, especialmente no nosso contexto brasileiro. Mas o salmista está dizendo: vacile o mundo, todos os seus moradores, mas no meio de todo esse caos estabelecido, Deus vai firmar as suas colunas de qualquer jeito, amado. Ninguém poderá impedir os planos de Deus, ninguém poderá parar a mão de Deus de agir. Amado, eu creio disso de todo o meu coração, para declarar que ninguém vai impedir o Brasil de ser um país feliz e abençoado. Ninguém vai impedir isso, amado. Ninguém vai impedir a tua família de viver essa felicidade. Pastor, eu estou no meio de uma vizinhança complicada, parece que todo mundo tem olho grande, a gente não pode aparecer usando a Ipanema, que já quer que bote Havaiana, sabe? A Havaiana também é bom, pode usar, não tem problema. Pastor, mas parece que todo mundo tem, sabe, olho grande, às vezes fica, sabe, com medo. Meu amado, não tenha medo de olho grande, nem de olho gordo, nem de... Pastor, no outro dia eu abri a porta, tinha um frango lá no meio da rua. Meu amado, Deus está no controle da tua vida, amado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Diga, eu recebo. Pastor, eu estava saindo de casa, o cara botou a escada, quase que eu passei debaixo da escada. E qual é o problema? Tem medo de passar debaixo da escada? Crente com medo disso? Às vezes os discípulos viram Jesus vindo, andando nas águas, os discípulos que andavam com Jesus. Olha, gente, é um fantasma. Ficaram com medo de fantasma, os discípulos. Então, amada ovelhinha, vamos desmistificar essas coisas. Deus está no barco da tua vida. E Deus tem o controle da tua vida. Você não deve nada ao diabo. Você não deve nada ao inferno. Os teus pecados foram pagos na cruz do Calvário. O mundo pode estar vacilando, o mundo pode estar um caos, mas se os teus ponteiros estiverem certos com o relógio de Deus, tudo vai te bem em nome de Jesus. Tudo vai bem. Então, há um perigo que o salmista nos adverte, que é o perigo da arrogância e da autossuficiência. Porque a arrogância e a autossuficiência, que é algo que vem de nós, pode trazer colheitas pela metade. Veja o versículo 4 e 5 do Salmo. Ele diz assim: digo aos soberbos, não sejam arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Então a imagem que o salmista está pintando aqui é a imagem do orgulho, da autoconfiança excessiva. A pessoa que se exalta acima dos outros e implicitamente está se exaltando acima de Deus. É a pessoa que nutre a mentalidade: eu posso, eu faço, eu conquisto e eu não preciso de ninguém. Ou seja, ele não reconhece a provisão divina. Amado, teu coração não bate se Deus não permitir. Então você pode, mas diga como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que terei provisão, mas porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, tudo é Deus, é a glória de Deus. Amado, o homem sem a presença de Deus não é nada. Então o salmista, que é um salmo de Asaf, um salmo de louvor, o salmista está dizendo: cuidado com a arrogância, porque os homens no alto das suas montanhas, nos altos das suas conquistas, talvez sejam os momentos mais perigosos, quando a arrogância sobe o coração, e a pessoa se esquece da humildade, se esquece que o provedor é Deus. Então a arrogância se torna incrustada nas suas prioridades de vida. E é aqui,
de arrogância incrustada nas prioridades de vida que o afastam de Deus, que entra a lição de Ageu. Porque Israel havia retornado do exílio. Deus havia libertado o povo do exílio. Acabou o exílio, pode voltar para casa. Oh, que alegria, que bom. O tempo do exílio acabou. O tempo do esquecimento acabou. Vamos entrar na terra prometida. Eu recebo esta palavra. Mas você precisa entrar na terra prometida com o coração certo, o coração de Deus na tua vida. Porque este povo voltou na terra prometida e parou a reconstrução do templo por quase 2 décadas. E enquanto a casa do Senhor estava em ruínas, eles estavam com seus próprios projetos pessoais. E aí Ageu capítulo 1, versículo 4, diz a palavra do profeta: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então Deus fez aquele povo refletir sobre as consequências de terem negligenciado a reconstrução do templo. Porque foi a desobediência e as prioridades erradas que contaminaram todo o trabalho deles com impureza. O profeta estava dizendo, em primeiro lugar, vocês foram para o exílio, por quê? Pela desobediência e prioridades erradas. E agora que Deus vos trouxe de volta do exílio para a terra prometida, vocês fazem a mesma coisa. Se põem novamente em desobediência, priorizam coisas erradas e a casa do Pai está esquecida em ruínas. Veja o resultado disso de Ageu capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra, 14 a 17. Então prosseguiu Ageu: assim este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Como? Uma nação imunda. Ele estava dizendo, essa nação está imunda, suas obras estão imundas, e esta nação, as suas obras são assim perante mim. Aí ele diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, ele diz o quê? Tudo é imundo. Agora, pois, considera tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia o quê? Somente 10. Alguém vinha a um lagar para tirar 50, mas havia o quê? Somente 20. Por quê? Por que vocês escolheram pela metade? O que vocês esperavam 100 e colhiam 50, esperavam 50 e só colhiam 20? Por quê? Porque as vossas obras estavam imundas, estavam contaminadas. E por que estavam? Ele diz, versículo 17, olha aí: eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós, mesmo assim, mesmo com toda essa disciplina, não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, está dizendo, mesmo com toda a disciplina, mesmo com toda a ação de Deus, Ele mandou praga, Ele mandou terra queimada, os frutos caíram pela metade, esperava 50, caiu para 20, e mesmo assim ninguém se voltou para o Senhor. Amados, quantos de nós podemos nos ver nesse quadro? Buscando nossos sonhos, buscando nossas metas, e esquecemos que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês buscaram penosamente esse pão, inútil vos será, porque aos seus filhos Ele os dá enquanto dormem. Meu amado, a bênção de Deus na tua vida vale muito mais a pena, meu amado. Vale muito mais a pena. Não corra essa vida, essa jornada da vida, deixando Deus de lado, deixando a palavra de Deus para trás, deixando a obra de Deus para escanteio, para segundo plano. Que Deus seja primeiro lugar no teu coração, que a presença de Deus seja prioridade na tua vida, que a bênção do Senhor ocupe o primeiro lugar no teu coração, da tua vida. Se Deus quer isto, eu quero para a minha vida.
Mas se Deus está me mostrando outro caminho, é outro caminho que eu vou tomar. A autossuficiência do povo, manifestada na priorização de suas casas forradas, em detrimento da casa do Senhor, resultou em colheita pela metade. Ou seja, esforço em vão e escassez. Eles estavam investindo todas as suas forças em seu próprio reino. Essa foi a mensagem do salmista Asaf. Cuidado com a altivez, não levante a tua força, teu chifre, as tuas forças altivamente, não fale contra a rocha. Quando você, amado, acha que você é autossuficiente, tacitamente e imediatamente você está falando contra a rocha, você está falando contra Deus, você está endurecendo a sua serviço para Deus, porque você está deixando de ser grato. Tudo o que você é porque Deus é misericordioso. Diga glória a Deus por isso. Diga, amado, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é porque Deus é misericordioso. Então diga assim: Deus, eu te amo, Jesus. Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és a rocha da minha vida. Deus, esteja sempre em primeiro lugar nas minhas decisões, nas minhas orações, nos meus desejos, nos meus alvos. Eu posso fazer planos, mas eu quero que a resposta certa venha dos Teus lábios. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Jesus. Ele merece. Então o povo de Ageu, o povo de Israel, estavam distantes da palavra, escassos, investindo no seu reino, na sua força, falando desta forma contra a rocha. Eu quero lhes dizer, ovelhinhas amadas, que sem o auxílio e sem a bênção de Deus, os resultados na vida são sempre medíocres. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. O que vos adiantaria ganhar o mundo e perder a alma? Nada. Então, a arrogância do Salmo 75 e a negligência do povo em Ageu são faces da mesma moeda. São os dois lados da mesma moeda. Qual é essa moeda, pastor? A moeda de confiarmos em nós mesmos, ao invés de confiarmos em Deus. Primeiro lugar, amado, a tua confiança tem que estar em Deus. Não é confiar em si, na questão da capacidade. Você deve confiar. Eu confio no meu taco, eu sei que eu sou uma pessoa boa, profissional. Não é isso. É a arrogância que se coloca acima de Deus. Então, para 2026, se a nossa vida, os nossos planos, nossos recursos forem dedicados apenas à nossa própria força, à nossa autossuficiência, a nossa casa forrada, os nossos planos sem a bênção de Deus, amado, não culpe ninguém se as tuas colheitas forem pela metade. Deus está falando para você nesta manhã, Deus está te dando direção nesta manhã, para que os teus esforços não sejam pela metade, os frutos não caiam pela metade, porque os teus projetos de vida precisam ir além do que um fim nele mesmo. Pastor, eu trabalhava e tinha o fruto desse trabalho como um fim nele mesmo. Esse era o fim da linha. Pois é, amado, esse é o problema. O fim de todas as coisas para o qual você faz não é o ganho em si, mas é o propósito de Deus na tua vida. É a honra e a glória ao Senhor Jesus. Se você estiver caminhando para esta glória de Deus, eu vou lhe dizer, você não vai colher pela metade, você vai colher o dobro na tua vida. Então há um chamado de Deus à humildade e à priorização divina. Esse é o ponto de virada, porque Deus não disciplina para a destruição. Pastor, foi Deus que mandou terra queimada, foi Deus que cortou o fruto pela metade. Por que Deus fez isso? Não foi para destruir. Quando Deus disciplina alguém, não é para destruição, como um pai disciplina seu filho, assim sois vós das mãos do Senhor. Deus disciplina para que o manco seja curado e o extraviado ande no caminho direito. Graças a Deus por todas as disciplinas de Deus na minha vida, meu amado. Então diga graças a Deus também. Amado, se Deus não disciplinasse você e a mim, seríamos crianças mimadas. Eu estava vendo uma garota de 24 anos batendo perninha,
no shopping porque a mãe não queria dar um iPhone. Dá um iPhone, dá um iPhone. É um iPhone que ela precisava. 24 anos batendo perninha no shopping porque não tinha um iPhone. Dá um orelhão para ela que ela vai ficar bem. Imagina se Deus não nos disciplinasse na nossa vida. Seríamos crianças sem freios, pessoas sem freio, sem direção. Por isso os estudos dizem, crianças devem desde pequeno aprender a trabalhar em casa. E nisso os japoneses são maravilhosos. É isso. A criança já desde pequenininha, 3, 4 anos, já tem que arrumar a cuequinha, já tem que fazer um negocinho. Com 8, 9 anos já tem que lavar o banheiro, já tem que saber o que é lavar uma louça. Para quando chegar adulto, amados, ter valor na vida. Sabe quem é que arruma as escolas no Japão? São os próprios alunos. Não tem faxineira, merendeira, é os próprios alunos que fazem isso. Graças a Deus, porque Deus nos disciplinou, meu amado. Deus está te preparando para grandes coisas na tua vida. Então diga assim: Deus é um Deus de misericórdia, e Ele me chama esta manhã para o arrependimento, gratidão e reconhecimento. Salmo 75, olha lá o que diz, versículos 1 e 2. Salmo 75, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Graças a Deus por tudo que vivemos em 2025, graças a Deus pelas bênçãos e pelas disciplinas, graças a Deus porque é o conjunto disso tudo que fez de nós o que somos hoje, graças a Deus pela presença de Deus em todas as coisas. E Pai, nós queremos dizer, 2026 seja conosco todos os dias da nossa vida. Aí ele diz, disseste, hei de aproveitar o tempo determinado e de julgar retamente. Aqui o salmista está dizendo, eu vou aproveitar porque Deus tem um tempo certo para julgar todas as coisas. Em outras palavras, está dizendo assim, Deus espera para ter misericórdia de vós. Amados, se Deus nos tratasse a espada, você sabe, a raiz, já teríamos sido todos consumidos. Então, enquanto Deus está te dando tempo, bota a tua casa em ordem, arruma a tua cama, lava a tua louça, bota as coisas em ordem, para que no tempo certo, ao invés de vir disciplina e colheita pela metade, venha Deus exaltando a força dos justos na tua vida. Então, esta é uma postura que requer humildade, reconhecimento da presença de Deus. A boa notícia é que o povo em Ageu ouviu a voz do profeta e retornou à construção do templo. E é nesse ponto de virada, em que o povo ouve a palavra de Deus e reconstrói o templo, é nesse ponto que a promessa de Deus foi consolidada. Agora veja o que é lindo nesse texto. Como ou em que tempo a promessa de Deus foi consolidada? Olha isso, Ageu capítulo 2, versículo 18 e 19, diz a palavra, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, desde que você obedeceu e ouviu e retornou à construção do templo, considerai nestas coisas, olha o versículo 19, já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas, desde este dia, eu vos abençoarei. Oh Deus maravilhoso, Deus está dizendo para a comunidade cristã, missão evangélica, para cada ovelhinha aqui esta manhã e pela internet, você achou que eu precisava de celeiros cheios? Você achou que eu precisava de videira e figueira com frutos? Você achou que eu precisava de tudo favorável para fazer alguma coisa na tua vida? Eu não preciso de nada disso, eu só preciso da tua obediência.
porque foi através da tua obediência, o dia que você fundou a casa do Senhor, o dia que você obedeceu a minha voz, nesse momento, a despeito do caos, como Asaf estava dizendo no Salmo 75, a despeito do caos e da injustiça no mundo, Deus firmou as suas colunas. Deus firmou as suas colunas, a despeito da figueira, da romeira, da macieira, da videira não terem frutos, celeiros estarem vazios, a despeito de tudo contrário à tua vida, a despeito de todas as dificuldades, você ouviu a palavra do profeta, você ouviu a palavra de Deus, você alinhou os teus projetos a Deus, Deus tem prioridade nos planos da tua vida. Desde este dia Ele decretou sobre a tua vida: eu te abençoarei. Então diga: eu recebo na minha vida a bênção que vem do alto, a bênção que vem de Deus, a mesmo Senhor Deus, que esteja tudo difícil, mesmo que haja limitação de todos os lados, nós não tenhamos recursos, nós não tenhamos recursos financeiros, recursos humanos, nós não tenhamos condições para tantos desafios diante de nós, mesmo que o natural diz que isso tudo é necessário, que isso tudo é fundamental para o bom êxito de qualquer plano que se faça, nós acima disso tudo temos a bênção de Deus em nossa vida. Você quer esta bênção para você? Ela é tua em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: esta bênção é tua em nome de Jesus. Esta bênção é tua. Estamos terminando, amados irmãos. Peço 2 minutos. 2 Crônicas 7, 12 a 16. Diz a palavra do Senhor: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para sacrifício. Se eu cerrar os céus, olha aí a disciplina, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se no meio desse problema todo, como lá em Ageu, terra queimada, figueira sem fruto, videira sem nada, ou lá em Salmo, o mundo todo cheio de justiça, no meio disso tudo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga: eu recebo a minha terra curada, a minha terra sarada, a minha família. Diga isso: a minha família é uma bênção, a minha família está sobre a rocha, a minha casa está sobre a rocha, meus filhos estão sobre a rocha, meu esposo, minha mulher, minha família, meus pais, meus projetos, meus sonhos, minha igreja, meu trabalho, minha saúde, a minha vida está debaixo da vontade dos projetos de Deus. Eu quero Deus na minha vida. Diga: eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus nos meus planos. Deus, eu não quero deixar os teus planos para trás. Eu não quero deixar a tua obra para trás. Eu não quero buscar a minha casa bem forrada enquanto a tua casa fica em ruína. Eu não quero buscar os meus sonhos enquanto os sonhos que o Senhor tem para mim ficam de lado. Não, Senhor, eu quero a minha vida entrelaçada com a tua vontade. Eu quero a minha vida entrelaçada com a tua voz. Eu quero que os meus caminhos sejam os caminhos de Deus, os meus passos sejam direcionados por Deus. Então Salomão lhe diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Teu pezinho foi para a direita, teu pezinho foi para a esquerda, detrás de ti você vai ouvir: este é o caminho, meu filho, andai por ele. Mas às vezes Deus fala e a gente não ouve, porque nosso coração está insensível, como o povo em Ageu. Voltou todo mundo feliz: opa, acabou a Babilônia, acabou o exílio, vamos voltando para a terra prometida, agora é só futebol e carnaval. Estava sentindo falta disso.
Está repreendido. Amado, se você voltou à terra prometida, se você está debaixo da bênção, de uma palavra de bênção de Deus, permaneça na vontade do Senhor. Então estamos terminando, e eu quero terminar dizendo que a promessa da exaltação e da bênção de Deus, a colheita plena, quando nós nos humilhamos e priorizamos a Deus, eu quero lhe dar uma boa notícia. Deus intervém em nossa vida. Às vezes parece demorado. Às vezes parece, Senhor, o Senhor está demorando muito. A irmã de Lázaro pensou a mesma coisa. 4 dias, Senhor, se o Senhor Jesus tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Mas eu demorei de propósito. Porque todo mundo aqui dizia o seguinte: 3 dias ressuscitou, é porque um homem é piedoso e aí Deus ouviu. Mas no 4º dia em diante, só Deus pode ressuscitar. Então Jesus chegou no 4º dia para dizer: quem está aqui é Deus. É Deus na tua vida. Então, Salmo 75, 6 a 10, diz a palavra do Senhor: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que veio o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá de beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, diga aí, quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Versículo 10, palavra profética, temática e bíblica de 2026. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Aí eu completo terminando. Volta aqui, meu amado filho. Esse versículo. A força do justo será exaltada como? Como será exaltada a força do justo? Como disse lá Ageu: desde esse dia eu vos abençoarei. Qual dia? O dia que o povo priorizou a reconstrução do templo. Pastor, qual é o templo que a palavra para nós hoje, terminando, está dizendo? Qual é o templo da nossa vida, amado? O templo da nossa vida é a tua vida espiritual, é a tua vida de oração, é o reconhecimento de que tudo que você é na vida é a presença e a misericórdia de Deus. A partir do momento que você reedifica os fundamentos da tua vida espiritual, eu vou lhe dizer uma coisa: nada poderá destruir a tua vida. Então, em 2026, à medida que intencionalmente você coloca Deus em primeiro lugar, não precisas temer as colheitas pela metade do passado. Não precisas temer, porque Deus será o teu sustentador. Deus será o teu provedor. Ele será aquele que vai multiplicar o pouco e fazer o muito frutificar na tua vida. Pastor, mas eu já fiquei deprimido porque vivi uma depressão lá no relacionamento. Deus vai te dar algo muito melhor. Pastor, mas quando a minha empresa quebrou, eu quis tirar a minha vida. Deus vai te dar uma empresa melhor e capacidade emocional para geri-la. Diga: eu recebo esta palavra. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado por esta manhã. Nós chegamos ao final desta mensagem e nós queremos entrar este ano de 2026 dizendo, Senhor, que a força dos justos é exaltada, porque o Senhor está no controle do justo. O Senhor tem a prioridade em nossa vida. Cada objetivo, seja na família, seja no trabalho, seja nas finanças, sejam objetivos pessoais, Deus tenha o primeiro lugar na nossa casa. E nós já declaramos em nome de Jesus: ninguém vai colher 20 quando tinha que colher 50. Ninguém vai colher 10 quando tinha que colher 20. Porque Tu, Senhor, és o provedor de todas as coisas. Assim nós declaramos este ano abençoado em nome de Jesus. Assim eu declaro, ovelhinha amada, a tua vida é uma bênção nas mãos do Senhor.
em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: amém.